Well, happy Independence Day. Feliz Dia da Independência? Hey, listen, I got to admit, I'm a little bit disappointed. Eu tenho que admitir que eu estou um pouco decepcionado. In America, when we have Independence Day, Nos Estados Unidos, quando a gente celebra o Dia da Independência, on July 4th, dia 4 de julho, you hear fireworks all day long. você vê bombas ou estouros de bombas o dia inteiro. From the time you wake up in the morning until late at night, people are blowing things up. Desde cedo de manhã até de noite, o pessoal fica soltando bombas o dia inteiro. So I woke up today knowing that it was Independence Day in Brazil, Acordei hoje de manhã achando independência no Brasil and it's very quiet. e silêncio. I mean, I hear fireworks all the time in our neighborhood. Eu escuto bombas o dia inteiro na minha vizinhança, But not today. mas não hoje. I think part of the fact is Americans just like to blow things up. Eu acho que faz parte de que os Estados Unidos gostam de explodir as coisas. But we do like to play with fireworks. Mas nós gostamos de brincar com bombas. And for us, Independence Day is a great excuse to play with fireworks. E 4 de julho, dia da independência, é uma grande desculpa para brincar com bombas. You know, we're starting a great series tonight Nós vamos começar uma nova série hoje à noite, called Independence. chamada Independência. And you know, there's probably two things that you should never ever talk about at work or at a party. Tem duas coisas que você nunca deveria falar no trabalho ou numa festa. You want to take a guess at what they are? Quer saber o que é? Tem uma ideia? Come on, shout it out. Fale. What should you never talk about at work or at a party? O que você nunca deveria falar no trabalho ou numa festa? Come on, somebody yell something. Religion. That's Religião. one of them. Com certeza uma delas, religião. What's the other one? Qual é a outra? Eugen, you're a troublemaker. How about this? How about religion and politics? Que tal religião e política? Because if you're at work, now maybe it's different in Brazil. Maybe everybody just gets along. Talvez seja diferente no Brasil. Todo mundo se dá tão bem no trabalho. Maybe there's no differences of opinion. Talvez ninguém pense diferente. Maybe everybody loves the government. Todo mundo adora o seu governo aqui no Brasil. But in America, there's actually a lot of division. Nos Estados Unidos tem muita divisão de opinião. And if you bring up politics at work, E se você vem falar de política no trabalho, half the people are going to be on your side, metade do pessoal vai estar ao seu lado and the other half are going to want to kill you. e a outra metade vai querer te matar. And that's kind of the way it works. E assim são as coisas lá. It's the same with religion. Mesma coisa com religião. If we start talking about religion at a party, Se nós começarmos a falar de religião numa festa, somebody's going to get offended. alguém vai ficar ofendido. Somebody's going to come up to you and go, well, how can a loving God do this and why does this happen? Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: como é que um Deus de amor deixa acontecer isso? Como é que isso aconteceu? Enfim. And who are you Christians to say that you've got the only way to God? E quem são vocês cristãos para dizer que vocês têm o único caminho para Deus? And then you're going to have Christians arguing. Você vai ter cristãos discutindo. The Baptists are going to argue with the Methodists, Os batistas vão brigar com os metodistas, and the Presbyterians are going to be arguing with the Catholics. e os presbiterianos com os católicos. So you should just never bring up politics or religion. Então você nunca deveria falar sobre política e religião no trabalho. But ou festa. thankfully we're in church. Mas, graças a Deus, nós estamos na igreja. And tonight we're going to be talking about politics and religion. E hoje nós vamos falar sobre política e religião. We're going to talk about both of them. Nós vamos falar dos dois. And what I've actually been asked to do E o que foi pedido para mim falar, is to fazer, kick this series off by discussing politics and religion. para dar o início nessa nova, para discutir política e religião no início dessa nova série. And I want to start with a question. E eu quero começar com uma pergunta. Who do we owe our allegiance to? Para quem ou a quem nós temos a nossa fidelidade? Where does our loyalty lie?
Onde é que fica a nossa loyalty? Como é que lealdade? Now, that's a beautiful flag. Uma bandeira muito bonita. And everyone that's here that's a Brazilian should be devoted to their country. E todo mundo aqui que é brasileiro deveria They estar should be devoto ao seu patriotic. país, tinha que ser patriota, They should be proud to be Brazilian. teriam que ser orgulhosos de serem brasileiros. It's good to be loyal to our country. É bom ser fiel à sua pátria. Of course, I'm a little partial to this one, Eu sou meio bias nessa opinião. and so's Willie. Eu também sou americano e brasileiro. And, you know, people have, thank you, and people tell me all the time, they say, oh, you Americans are so patriotic. E para mim falam toda hora assim, vocês americanos são tão patriotas. And, you know, there may be something to that. E tem uma verdade nisso. You know, Americans do tend to be fairly patriotic about their flag and about their country. E os americanos têm uma tendência muito grande de ser patriotas com relação à sua bandeira e à sua pátria. But, you know, even now in America, there's a lot of division. Mas mesmo agora nos Estados Unidos existe muita divisão. So everything's not quite as bright and beautiful as it looks from the outside. E nem tudo brilha tão bonito como parece de fora. And then I know there's a few people in here that have dual citizenship. Tem alguns aqui que têm cidadania dupla. Yeah, there's, how many? Yep, see? Quem tem? Germany, awesome, Alemanha. great country. Bom país. Now, are you 50% Brazilian and 50% German? I haven't quite figured that one out. Você é 50% alemão, 50% brasileiro, ainda não descobri. You know, how do you clap with one hand? That's Como é hard. que você bate palma com uma mão? And then I know there's a few people here, including Pastor Chris. E tem algumas and- pessoas aqui, incluindo o pastor Yeah, we got Chris, some dual citizenship with Italia. Itália. And you know what? There is nothing wrong with being excited about our country and being loyal to our country. Não tem nada de errado ficar animado com o nosso país ou ser fiel ao nosso país. But what we want to talk about now is, where does Christianity fit into this? O que nós queremos conversar agora é aonde o cristianismo entra nisso. As a Christian, where does my loyalty lie? Como cristão, onde fica a minha fidelidade? How does a Christian view politics? Como cristão enxerga a política? How does a Christian relate to the political world? Como cristão se relaciona? You know, I know that there's even folks in our church here that have participated in some of the, some of the protests. E tem algumas pessoas aqui mesmo da igreja que foram ao protesto, né? We had protests in the United States last year as well. Nós tivemos protesto nos Estados Unidos ano passado também. So as a Christian, how does that work out? Como cristão, como isso funciona? But you know, before we can really talk about politics today, Mas antes da gente falar da política hoje, we need to get in a time machine and go back to the first century. nós precisamos entrar numa máquina do tempo e ir para a first It's century. good to understand what the political world was like when the church started. É interessante ou importante para a gente aprender como começou a igreja nos tempos de What Cristo. was the environment that the Christian community was birthed in? Qual era o ambiente que os cristãos tinham naquela época? As you probably remember, Como você deve se lembrar, the early church was birthed out of Judaism. a igreja nasceu com os judeus, no judaísmo. And Palestine, like most of the rest of the world at that time, E Palestina, e provavelmente o resto do mundo naquele tempo, was under the control of the Romans. estava sob o controle de Roma. And the Romans ruled with an iron fist. E os romanos comandavam com uma mão de ferro. The Romans were ruthless, Os romanos eram cruéis, they were brutal, eles eram brutais, and they kept the peace in their empire through means of violence and crucifixion. eles mantinham a paz naquele ambiente através de crucificação. Now, on the other hand, Mas do outro lado, the Romans were very happy to let people run their own affairs. os romanos,
eles ficavam muito felizes de deixarem o pessoal comandar ou viver da maneira que eles queriam. The Romans were very happy not to interfere in local governments. Os romanos não queriam interferir com o governo local. As long as these local governments paid their taxes, Desde que esses governos locais pagassem seus impostos and didn't cause any problems, e não causassem nenhum problema, Rome would leave them alone. Roma deixava eles em paz. Kind of sounds like today. Pay your taxes and don't cause any problems, and the government will leave you alone. Como hoje, pague teus impostos, não cause nenhum problema e o governo vai deixar você em paz. But what would happen is every now and then there'd be a flare up in some little part of the Roman Empire, E, como sempre tem, volte e meia surgia algum probleminha, alguma flama em algum lugar no and the império. Roman army would come in with force, E o Império Romano, ou o exército romano, vinha com força and they'd kill a lot of people, e matavam muitas pessoas and they'd crucify a lot of people. e crucificavam muitas pessoas. Now, let me tell you a little secret about crucifixion. Deixa eu contar um pequeno segredo sobre crucificação. The only crucifixion most of us know about is Jesus. A única crucificação que a gente conhece é Jesus. Jesus was a bit of a special case. Jesus foi um caso especial. Because when Jesus was crucified, we know that Joseph of Arimathea went and asked for the body so that he could bury him. E quando Jesus foi crucificado, a gente sabe que José de Arimateia foi lá e pediu o corpo de Cristo para que fosse enterrado. This was very unusual. Isso era muito incomum ou não comum. Most of the time when the Romans crucified somebody, the body stayed on the cross. A maioria das vezes, quando uma pessoa era crucificada, o corpo ficava na cruz. Because every day when you're walking to work, you're looking up at those men that have been crucified. E todo dia, você indo para o teu trabalho, você via aqueles homens crucificados na cruz ali. And you think, I'm going to behave. E você pensava, eu vou me comportar. These guys are serious. I'm not going to cause any trouble. Esses caras são sérios. Eu não vou causar nenhum problema. But you know what? There was a little part of the Roman Empire Mas tinha um pedacinho do exército ou do Império Romano called Palestine. chamado Palestina. And those Jews were always causing the Romans problems. E aqueles judeus sempre causavam algum problema. Every few years, a new Messiah would come along. A cada ano ou cada tempo vinha um novo Messias. Maybe you didn't know this, but Jesus was not the only Messiah. Talvez você não sabia, mas Jesus não foi o único Every Messias. few years, a new Messiah would come along and he would talk about revolting against the Romans. A cada 3, 4 anos vinha um novo Messias e falava para se revoltar contra os romanos. And he would say, God is with me and we're going to overthrow the Romans. E ele dizia, Deus está comigo e nós vamos derrubar o Império Romano. And there'd be maybe 100 other guys and they'd go, yeah, we'll go kill those Romans. E provavelmente tinha mais alguns 100, umas 100 pessoas dizendo assim, sim, vamos matar esses romanos. And of course, the Romans would come in and kill them very easily E claro, os romanos vinham e matavam eles muito facilmente. and crucify the survivors. E crucificavam os que estavam sobrevivendo, os And then everybody sobreviventes. else would just be quiet. E todo mundo ficava quieto. Until the next Messiah came along. Até o próximo Messias surgir. So this was the environment that Christianity was birthed out of. E esse era o ambiente onde nasceu o cristianismo. Now, what we're going to do first is we're going to look at the Gospel of Mark, Nós vamos olhar primeiro no Evangelho de Marcos. and we're going to look at just a couple of verses. E nós vamos olhar alguns versos. And I want you to think about this. E eu quero que você pense nisso. Did you read that? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1. Now, some of you may know Mark was the first gospel that was written. Talvez você já sabe, mas Marcos foi o primeiro evangelho escrito. And when you open up your Bible and look at the New Testament, Quando você abre a sua Bíblia e olha o Novo Testamento, there's 4 books that talk about Jesus' life. existem 4 livros que falam da vida de Jesus. You've got Matthew, Mateus, you've got Mark, Marcos, you've got Luke, and you've got John. Lucas e João. And each one of these books is written to a different group of Christians. E cada um desses livros foi escrito para um grupo diferente de cristãos. That's why they're different. Por isso que são diferentes. Because they're written to different Christians to help them with whatever problems they had. Porque foi escrito para diferentes grupos para ajudá-los nos diferentes problemas que cada um deles poderia ter. Now,
what you might not know O que você talvez não saiba is that the Gospel of Mark was written to the church in Rome. talvez você não saiba que o Evangelho de Marcos foi escrito para a igreja de Roma. And by the time this gospel was written, E no tempo que esse evangelho, esse livro foi escrito, this church had grown and was probably several hundred people. talvez existiam centenas de pessoas já nesse grupo. So Mark wrote this gospel to the church in Rome to tell them about the life of Jesus. Então, Marcos escreveu esse evangelho para a igreja em Roma para falar da vida de Jesus. Now, he could have started his book any way he wanted to, Ele poderia ter começado o livro da qualquer maneira que ele quisesse, but instead he makes a political statement right off the bat. mas ele já de cara faz alguma declaração política. Now, you look at that verse and you go, well, that doesn't sound very political. E você olha esse verso e diz assim, mas não me parece muito político. I mean, the beginning of the good news about Jesus, the Son of God. O princípio de Jesus, o Filho de Deus. How could that possibly be offensive to anybody? E como é que isso pode ofender alguém? How could that possibly be a political statement? Como isso pode ser uma declaração política? I'm going to give you a little Greek lesson real quick. Agora uma aula de grego, bem rápido. I'm just going to teach you one Greek word. Uma palavra em grego. So at least you can say I learned something tonight. Aí você pode dizer, aprendi uma coisa hoje. Euangelion. Evangelion. Close enough. Ok. This is the word where we get evangelism, Essa é a palavra da onde a gente tem a palavra evangelismo, good news, boas novas and gospel. e gospel. All three of those words come from euangelion. Todas essas três palavras vêm dessa palavra evangelion. Now, we think evangelism Nós pensamos em evangelismo, is obviously a Christian word. obviamente é uma palavra cristã. Obviously, evangelist is a Christian word, right? É óbvio que evangelismo é uma palavra cristã, certo? Because you and I have both sat there and flipped the channels through Christian TV, E nós, você e eu, estávamos na frente da televisão, trocando de canais and em you saw canais the cristãos. evangelist with the big hair. E você viu os evangelistas com cabelo bem grande. We've got him in America too on Nós TV. temos nos Estados Unidos também. Well, that's an evangelist. É um evangelista. Obviously, that's a Christian word. Obviamente, uma palavra cristã. But in actuality, that's not a Christian word. That's a political word. Mas, na verdade, não era uma palavra cristã, e sim política. What Mark said, the beginning of the good news, the beginning of the euangelon, O que Marcos disse é, no começo do Euangelon, he was using a word that was very popular and very well used in politics. ele usou uma palavra que era muito popular no meio político. What euangelon was when Caesar won a big battle. Euangelon é quando César ganhava uma grande guerra. They didn't have CNN. Eles não tinham CNN, There was no internet news. não tinha internet. So the way the news got spread E a maneira que as notícias eram transmitidas was by an evangelist. era através de um evangelista. He's not a preacher, he's a politician. Ele não é um pastor, ele é um político. He's traveling around the countryside as a herald. Ele viaja através do país as Herald, telling the message. é um mensageiro. And so this is the way the news got spread. E assim que a notícia era transmitida. And so this man was paid to go and tell everybody around the countryside about Caesar's great victory. E esse homem era pago para ir através de todo o país comunicar aos outros das grandes vitórias de César. So the evangelist was spreading the good news of Caesar's victory. Então, o evangelista estava transmitindo as boas notícias, as boas novas de César. So what happened was the church eventually captured that word.
E com o tempo a igreja pegou essa palavra, as we did with many other words and concepts from the pagan world. como nós também fizemos de muitas outras palavras pagãs e incorporamos no cristianismo. And now when we say evangelism, we immediately think of sharing the gospel of Jesus. E hoje, quando a gente fala em evangelismo, a gente imediatamente pensa como evangelismo pregando a But Jesus Cristo. let's look at our verse again. Mas vamos olhar nosso verso de novo. Okay, the beginning of the good news, or the beginning of the euangelon, O princípio do evangelho, das boas novas, about Jesus Christ, the Son of God. que seria de Jesus Cristo, o Filho de Deus. At the time Jesus came into the world, No tempo que Jesus veio ao mundo, the fastest growing religion in the world a religião que crescia mais rápida wasn't the worship of Zeus não era em adoração a Zeus or any of the other hundreds and thousands of idols that were spread throughout the Roman Empire. e não eram nenhum dos outros 200 mil, sei lá quantos ídolos que tinha na The época. fastest growing religion in the Roman world A religião mais rápida que crescia no mundo romano was the worship of Caesar. era de louvar a César. In fact, Caesar was often referred to as the Son of God. E César muitas vezes era referenciado como filho de Deus. Caesar was often referred to as the savior of his people. Ele era muitas vezes referenciado como o salvador da sua pátria, do There have do been pessoal. coins discovered. On one side, there's an engraving of Caesar. Já foram descobertas algumas moedas que têm a cara de César gravada num lado da moeda. And on the other side, it says the Son of God. E no outro lado diz filho de Deus. So, can you see now how this is a political verse? Então, você pode ver agora como esse verso é político. This is not the good news about Caesar's victory. Isso aqui não tem nada a ver com as boas notícias da vitória de César. This is not the good news about Caesar, the Son of God. Não é nenhuma boa notícia a respeito de César, o filho de Deus. This Gospel of Mark O Gospel de Marco, o livro de Marco, is the good news about Jesus, the Son of God, the new King. é a respeito de Jesus, o filho de Deus, o novo rei. The Christians could have been very discreet. Os cristãos podiam ser muito discretos. They could have been very subtle. Eles podiam ser muito sutis. But instead, Mark, from the very beginning, throws this back in Caesar's face and says, there's a new king. E Marcos não, ele simplesmente já colocou de cara e jogou na cara do rei com esse verso. Did you read that one? Próximo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. And so as Jesus starts his ministry, E assim como Jesus começa o seu ministério, he starts by saying, the kingdom of God has come. ele começa dizendo que o reino de Deus chegou. It's here, repent and believe the euangelon, the good news. O reino está aqui. Arrependam-se e creiam no Evangelium, nas boas novas. So nobody was trying to hide the fact that Christianity obviously was confronting politics. Ninguém estava tentando esconder que o cristianismo estava indo em direção à política. The Christians were very upfront about who they were and what they were doing. Os cristãos eram muito reais em relação a quem eles eram e o que eles estavam fazendo. But there was a difference. Mas tinha uma diferença. Because remember, all the other messiahs Lembrem que todos os outros messias, had come and said, hey, listen, we're going to overthrow the Romans. todos eles falavam assim, nós vamos derrubar os romanos. And of course, those messiahs were killed. E claro, aqueles messias foram mortos. Jesus' kingdom, from the very beginning, was a different kind of kingdom. O reino de Jesus, desde o princípio, foi diferente. And this was something the people just didn't understand. E isso era uma coisa que o pessoal não entendia. For years, the Jews had been looking for the Messiah. Há muitos anos, os judeus estavam procurando o They were waiting Messias. for somebody to come and deliver them. Eles estavam esperando alguém que pudesse libertá-los. They were looking for somebody like King David, Eles estavam procurando como o rei Davi. somebody like Samson, Alguém que nem Sansão. some warrior, Um a fighter. fighter.
guerreiro. They were looking for somebody who would come and overthrow the Romans and return them to their former glory. Eles queriam quem derrubasse os romanos e deixassem eles viver na glória deles com Jesus. Instead, Jesus showed up. Mas não, Jesus chegou. And he didn't look like Samson. Ele não tinha cara de Sansão. He just looked like every other Jewish guy. Ele tinha cara de como qualquer outro judeu. But there was something different. Mas tinha uma coisa diferente. And he began to talk about the kingdom that he was going to establish. E ele falava a respeito do reino que ele iria estabelecer. And I want to look at maybe 3 areas E eu quero olhar em 3 áreas of this kingdom. desse reino. You know, every kingdom has its own set of politics. Todo reinado tem seu sentido, tem sua política. Every nation has its own form of politics. Toda nação tem sua forma política. Heck, even your job has politics, Até o teu trabalho é político. right? Certo. We have to know what the political system is that we work in. Nós precisamos entender a política de trabalho onde a gente está. But the kingdom that Jesus came to establish had very different politics. Mas o reino que Jesus veio estabelecer tinha uma política muito diferente. And we're going to look at 3 areas Nós vamos olhar 3 áreas that might be a little bit different from the world's politics. que vai ser um pouco diferente do mundo político que a gente conhece. You know, the first area that I want to talk about are our relationships. A primeira área que eu quero conversar é a respeito de nossos relacionamentos. Now, I think sometimes we look back on the people in the Bible Muitas vezes a gente olha para o pessoal na Bíblia and we think, man, those people were awesome. e a gente olha assim, pô, os caras eram Those people were legais. great. Eles eram muito bons. I mean, Peter and James and John and Paul, those guys didn't have any problems. Pedro, Paulo, João, aqueles caras não tinham nenhum I problema. mean, these guys were saints, Eles eram santos. right? I mean, ask the Catholics, St. Paul, St. Peter, St. James. Pergunta para os católicos, São Pedro, São Paulo. But you know, here's what I found. E isso que eu achei. These guys weren't that different from you and I. Esses caras não eram muito diferentes de você e eu. These guys had real problems and real issues just like we do. Esses caras tinham problemas sérios, assim como você e In eu. fact, I'm going to show you a passage of scripture in just a minute E eu vou mostrar para você um from verso Mark's gospel. daqui um pouquinho da perspectiva de Marcos. But I want to set it up first. Mas eu quero colocar um pano de fundo antes. Jesus has just told his disciples Jesus acabou de dizer para os seus discípulos that he was going to be crucified. que ele iria ser crucificado. He said, I'm going to be arrested, Eu vou ser preso, I'm going to be treated badly, eu vou ser maltratado and I'm going to be put to death by the Romans. e eu vou ser crucificado, vou ser morto pelos romanos. But don't worry, God's got a plan. He's going to raise me from the dead. Mas não se preocupe, Deus tem um plano e vai me ressuscitar. And Jesus was trying to prepare these guys. E Jesus estava tentando preparar essas pessoas. And so Jesus told them what was going on. E Jesus disse para eles o que estava acontecendo. And so the disciples kind of said, all right, well, we need a plan. E os discípulos lá se reuniram e falaram assim, nós precisamos de um plano. So Peter said, all right, listen, if Jesus is going to get taken out, E Pedro e se Jesus vai ser pego, somebody's going to have to be in charge. alguém vai ter que mandar. And clearly, Peter said, it's got to be me. E Pedro, claro, disse, e obviamente tem que I mean, ser eu. Jesus said, I was the rock, right? Jesus disse, eu sou a pedra, né? He said, yeah, you're Peter, and on this rock, I'm going to build my church. Você So é Pedro, nessa obviously, pedra eu vou montar essa igreja. obviously, it's going to be me. Obviamente vai ser eu. And Andrew butted in. E o Andrew, ou quem que é Andrew? André, falou que era ele. Andrew said, hey, slow down, big brother. E Andrew disse, devagar. You might be the rock, Você talvez seja a pedra, but I was the first disciple. mas eu fui o primeiro discípulo. Okay, if anybody's going to lead this group, it's going to be me. Se alguém vai liderar esse grupo, vai ser eu. And John said, E João disse, no. não. You guys are all forgetting I'm the one that Jesus loves. Vocês todos estão esquecendo? Eu sou aquele que Jesus amava. Has Jesus ever said he loved you? No. Jesus falou isso de você? Não. But he said, I'm the one he loves. I mean, read my book. E ele disse, eu sou aquele que ele amou. Leia meu livro.
So they're arguing about this. Eles estão discutindo a respeito disso. And while they're arguing about it, Enquanto estão discutindo, James and John have this brilliant idea. James and John, Tiago Tiago e e João tiveram essa brilhante ideia. And so they had this great idea. So the rest of the guys are arguing. Enquanto os outros estão todos discutindo, eles tiveram essa brilhante ideia. And maybe you've been in one of these things where there's a crowd that's kind of arguing and they just backed out real slow. Talvez você tenha visto já em algum lugar, o pessoal está discutindo e você sai And de they left the vizinho. crowd arguing. E eles deixaram o pessoal discutindo e saíram. And James and John went and got their mother. E Tiago e João foram e pegaram a sua mãe And they brought their mother in the house where Jesus was. e trouxeram a mãe onde Jesus And she came estava. up to Jesus and she said, Jesus, I got a favor to ask. E ela disse para Jesus, eu tenho um favor para Listen, we pedir. don't really understand what's going on with this whole crucifixion thing, Nós realmente não estamos entendendo direito com essa coisa de crucificação, but we believe you're the king and you're going to establish a kingdom. mas nós acreditamos que você é o rei, você vai estabelecer o reino. So when you establish your kingdom, Então, quando você estabelecer esse reino, would you please put my little boys, James and John, on either side of you? você ia fazer um favor de colocar meus filhos, James e John, são Tiago e João, Tiago do and teu Joel, lado. one side. Now, about that time, the rest of the disciples came in and saw what was going on. Aí, depois de um tempinho, o resto dos discípulos, de repente, viram o que estava acontecendo. Oh, did they get so mad? Ah, eles ficaram tão brabos. James and John went and got their mother. I mean, come on, you went and got your mother? Tiago e João foram pegar sua mãe? Você foi pegar tua mãe? I mean, you brought your mother in here to talk to Jesus. Você trouxe tua mãe para falar com Jesus. But you know what I think the story was? Mas você sabe o que eu acho que foi a história? I think Peter and Andrew and the rest of the disciples were mad Eu acho que Pedro, João ou André e o resto dos discípulos ficaram bravos because they didn't think of it first. porque eles não pensaram nisso antes. Peter and Andrew were looking at each other. Why didn't you get our mother? Pedro e André falaram assim, por que não pegou a nossa mãe? You should have got our mother, and we should have brought our mother in here to talk to Nós tínhamos Jesus. que pegar a nossa mãe e trazer para falar com Jesus. Now, we laugh, but that's exactly what happened. Nós damos risada, mas foi isso que aconteceu. These guys were always arguing over which one should be the boss and which one was the best. Esses caras estavam sempre brigando. Quem que devia ser o chefe? Quem que era o melhor? And listen to what Jesus said. E vamos escutar o que Jesus falou. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Now, if you're one of the disciples, this whole slavery thing doesn't sound very appealing. Se você é um discípulo, I mean, naquela if you época, live- essa parte de escravatura não era muito popular. If you live in a society where slavery is practiced, Se você vive numa sociedade onde a escravatura é praticada, the last thing that you want to be is a slave. a última coisa que você quer ser é um escravo. And I'm sure the disciples are thinking, why do we want to be a part of your kingdom, Jesus? E agora os discípulos estão lá pensando assim, por que nós queremos fazer parte do seu reino? I mean, the whole point of being in charge is we get to tell the Romans what to do. E todo ponto de comandar, é para dizer para os romanos o que eles devem fazer. The whole point of having a new kingdom O ponto de ter um novo reino, is so we can rule over the Romans. para que a gente possa mandar, governar sobre os romanos. And I can make that Roman soldier carry my pack for a E eu change. falo pro soldado romano carregar minha bolsa. So this doesn't really sound very exciting, does it? Isso aí não me soa muito bem. And I'm sure the disciples are like, but I want to be in charge. I don't want to be a servant. Mas provavelmente os discípulos estão pensando assim, eu quero mandar, eu não quero servir. But here's the paradox. Mas aqui é o paradoxo. If I want to lead others, I have to serve them first. Se eu quero liderar outros, eu devo servi-los antes. If I want to have true authority, Se eu quero ter autoridade verdadeira, I've got to use that authority to help and to serve others. eu devo usar aquela autoridade para ajudar e servir outros. God doesn't give us authority
Deus não nos dá autoridade so that we can boss people around. para que a gente fique mandando nas outras pessoas por He aí. gives us authority so that we can serve at a higher level. Ele nos dá autoridade para que a gente possa servir num grau maior. In fact, that's what kingdom leadership looks like. E, de fato, isso que é King Leadership? Kingdom. Kingdom, leadership. reino de liderança realmente significa. We don't believe people will ever be able to lead until they learn how to serve. Nós não acreditamos que alguma pessoa vai saber liderar até o momento que ela saiba servir. And as we look later on in the church history, E se a gente olha no histórico das igrejas, we see those disciples beginning to serve and beginning to learn what this means. nós vemos os discípulos começando a servir e entender o que isso significa. Now, the second area we want to talk about, we talked about relationships. Now we want to talk about our possessions. Agora nós queremos falar, a segunda parte seria sobre as nossas posses. What is the meaning of success? Qual é o significado de sucesso? Is it how much stuff we have? É o quanto de coisas eu tenho? Is it how much money we've got in the bank? É quanto dinheiro eu tenho na minha conta? Is it how big our house or apartment is? É quão grande é minha casa ou meu apartamento? What is true success? O que é verdadeiro sucesso? Look at what Jesus said. Veja o que Jesus disse. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. You know, the church goes to two extremes with money. Sabe que a igreja vai para dois extremos com dinheiro. The one extreme is we believe that God wants everybody rich, and if we just claim something, He's going to bless it and give it to us. Um extremo é que Deus quer todo mundo rico, e se a gente pedir alguma coisa, Ele vai nos abençoar. And the other extreme is we believe God wants everybody poor. E o outro extremo é Deus quer todo mundo pobre. There's something spiritual in being poor. Tem alguma coisa espiritual em ser pobre. When in reality, Mas na neither one are realidade, the truth. nenhum dos dois lados está certo. God has no problem at all with His people being blessed. Deus não tem problema algum com o seu povo ser abençoado. In fact, for us to truly be blessings, we have to be blessed ourselves. E na verdade, para a gente abençoar outras pessoas, nós temos que ser abençoados também. If I'm poor and just barely getting by, Se eu sou pobre e mal consigo me sustentar, how can I possibly bless somebody else? como é que eu posso abençoar outras pessoas? So God does want to bless His people. Sim, Deus quer abençoar o seu pessoal. But the key is, where is my heart? Mas a chave de tudo está, onde é que está o seu coração? It all comes back to the heart. Tudo volta ou parte do coração. As long as my heart is not captured by my possessions, Se o meu coração não está sendo mandado pelas minhas possessões, God has no problem blessing us. Deus não tem problema algum em abençoá-lo. You know, Jesus told this, or there was an incredible story about Jesus in the temple. Tem uma história incrível de Jesus no templo. And He was watching the people. He was standing off to the side and He was watching them put their offerings in. Ele estava do lado e estava observando as pessoas colocarem as suas ofertas. And all the religious guys were coming up and they were putting their money in and they were making a big show out of how much money they were putting in. E todos os religiosos estavam lá, estavam contribuindo com seus dinheiros, estavam fazendo um show bem grande para mostrar o dinheiro que eles estavam dando. And after they were done, E quando estavam terminados, quando tinham terminado, this old lady, a widow, uma senhora velha, uma viúva, she came up and she was ashamed because she didn't have much to put in. ela veio envergonhada porque ela não tinha muito para pôr lá And she dentro. looked around to make sure nobody's watching. She E didn't ela- see Jesus. E ela olhou para ver se ninguém estava observando ela. And she went and dropped 2 small coins in the offering. E ela foi lá e colocou 2 moedas pequenas. And Jesus turned to His disciples E Jesus olhou para os seus discípulos. and He said, "Guys, I tell you what, Caras, vou te dizer o seguinte. this lady has put in more than all these other guys." Essa senhora colocou mais do que todo esse pessoal. And I'm sure Matthew, the tax collector, E eu tenho certeza que Mateus, Got his que coletava os calculator out. impostos, pegou a calculadora. he said, "No, Jesus, Não, Jesus. not even close. Nem chegou perto. These guys put in a lot of money. Esses caras colocaram muito dinheiro. She just put in 2 coins." Ela só colocou
2 moedinhas. I understand you're a carpenter and math's not your thing. Eu entendo que você é um carpinteiro e matemática você não But conhece I was muito. a tax collector and I Mas- understand money. Eu era coletor de impostos, eu entendo de And dinheiro. obviously she didn't put in more than these other guys. Obviamente, ela não colocou tanto dinheiro que And he nesses said, caras. oh yes, she did. E ele falou assim, sim, ela deu. Because they put in out of their surplus, Eles colocaram das suas sobras. she gave sacrificially. Ela deu com sacrifício. So this is another paradox of the kingdom. Esse é um outro paradoxo do reino. You know, I've done a lot of funerals as a pastor. Eu fiz muitos funerais como pastor. You know, and it's always interesting when you do a funeral. É sempre interessante quando você faz um funeral. You do some funerals and you have like 3 people show up. Você faz alguns funerais e tem 3 pessoas que vêm. This guy wasn't very popular. Esse cara não era muito popular, né? You do other funerals and there'll be hundreds of people show up. Você pega outro funeral, tem lá 500 pessoas. And I've seen a lot of interesting things. I've seen military funerals, E eu já vi muitas coisas interessantes, inclusive funerais militares. seen funerals where everybody's crying really loud. Funerais onde o pessoal chora bem alto. Other funerals where there's kind of like, hey, I'm glad they're gone. E outros funerais é tipo assim, ei, tô feliz que eles se foram. But one thing I've never seen, Mas uma coisa que eu nunca vi, I've never seen a moving truck follow the casket. eu nunca vi um caminhão de mudança seguindo o caixão. You know, we can't take any of our stuff with us. Nós não podemos levar nada do que You know, é they nosso don't take the junto. casket and they're putting it in the ground. Eles não pegam o caixão, colocam no chão. All right, the widescreen TV is going to go here. Agora a nossa plasma TV vai ir aqui. And so here's a box with the money, we'll put it here. Aqui vai a caixa com o dinheiro, vai aqui. I don't know about that BMW. I don't know how we're going to get the BMW in the Eu hole. não sei como é que eu vou colocar essa BMW aí dentro. But here's the paradox. In I- Jesus' kingdom, Aqui é o paradoxo. No It's- reino de Jesus, it's not about who has the most, não é a respeito de quem tem muito ou mais. it's about who gives the most. É a respeito de quem dá mais. That's what honors God. Aquilo que honra a Deus. It's about who gives the most away. É aquele que dá mais ao reino. Investing in what's eternal. Investir no que é eterno. Are we investing in what's eternal? Nós estamos investindo no que é eterno. And then one last kingdom value, E mais uma coisa do Kingdom Value, do and reino. it's actually valor do that's the reino, word, it's our values. É os nossos valores. Jesus was talking to a group of people one day and he said the most outrageous thing. Jesus estava falando com um grupo de pessoas quando ele falou a coisa assim mais incrível. In fact, this probably was one of the most controversial things that Jesus ever said. Isso provavelmente foi uma das controvérsias maiores que Jesus falou. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Of all the things Jesus said, this was probably the one that people said, I just don't get that, Jesus. Provavelmente, essa foi uma das coisas que o pessoal olhou para Jesus e disse assim: Eu In não fact- entendo isso aí. In fact, here's what in my mind, what I see happening. Isso que eu vejo na minha mente, que eu vejo acontecer. As Jesus is telling this to the crowd, Se Jesus estava falando isso aí para o pessoal, the disciples are standing over here going, oh, that's bad. os discípulos do lado estão dizendo assim: Não, isso aí não é bom não. What's this crucifixion stuff? Que negócio é esse de crucificação? Why is he talking about why is he talking about a cross? Por que ele está falando de cruz? Hey, John, go tell some jokes. We'll pull Jesus aside. Ei, João, vai contar umas piadas, nós vamos tirar Jesus do meio aqui. And they pull Jesus off the Eles stage. tiram Jesus do palco. Hey, Jesus, what are you doing? Ei, Jesus, o que você está fazendo? What's up with this crucifixion? What's this cross stuff? Que negócio é esse de crucificação e essa cruz? Listen, we've all seen what the Romans do. Nós já todos vimos o que os romanos fazem. It's ugly. É feio.
What are you telling these people to take up a cross for? O que você está falando para esse pessoal carregar a cruz? You're losing the crowd, Você Jesus. vai perder o pessoal. Listen, why don't you turn some water into wine? That'll make everybody happy. Por que você não converte água em vinho, deixa todo mundo mais alegre? Multiply some bread and fish. Multiplica os peixes e os pães. Talk a little bit about loving people. Fala um pouquinho de amar aos outros. Don't be talking about this cross stuff. Mas para de falar sobre essa cruz. But this is another one of the paradoxes of the kingdom. Esse é um outro paradoxo do reino. If we want to experience what God has for us, Se nós queremos vivenciar, experienciar if o que we Deus tem por want nós, God's purpose fulfilled in our life, se nós queremos o propósito de Deus if nas we nossas want to vidas, find out what the meaning of life really is, se nós queremos saber qual o significado de vida é, we have to lose our life nós temos que perder a nossa vida to Jesus. para Jesus. We have to be willing to lay down our own dreams, Nós temos que abrir mão dos nossos próprios our own sonhos, goals, dos nossos objetivos, our own dos desires, nossos desejos and basically nail it to the cross. e deixar pregados na cruz. Now that doesn't sound very exciting, Isso não soa muito bom, but what we have to remember mas o que nós temos que lembrar is that in this kingdom, que nesse reino there's always a resurrection. tem sempre uma ressurreição. Jesus didn't stay in the tomb, Jesus não ficou na tumba, and when we offer something to him to be put to death, e se nós oferecemos uma coisa para ele, para colocar something sobre a else is morte, going to be resurrected. alguma outra coisa vai ser ressurreta. Now, as we get ready to close, Como nós vamos começar a terminar aqui, I want to give you one quick homework assignment, eu quero deixar para você um dever de casa. and I want you to read Eu quero que você leia, next week Romans 13. quero que você leia para a próxima semana Romanos 13. Because obviously we're not able to talk about politics in the depth that we'd like to, Obviamente nós não podemos conversar sobre política na profundidade que gostaríamos. and what we've done tonight is just touch the surface on what the kingdom politics are. O que nós fizemos hoje à noite é só um pouquinho, ter um saborzinho do que é o reino de Deus, a política no reino de Deus. And we're just going to close with this question: where is our allegiance? Onde está a nossa fidelidade? You know, there's nothing wrong, as we said, about being loyal and being patriotic. Não tem nada de errado em ser patriota, ser fiel, But what we have to remember first, mas o que nós temos que lembrar primeiro, before everything else, antes de tudo mais, is that we are citizens of the kingdom of God. que nós somos cidadãos do reino de Cristo. And sometimes our kingdom citizenship goes parallel with our American or Brazilian or whatever other citizenship we have. Às vezes, a nossa cidadania vai paralela com a cidadania de Deus americana, brasileira, vai paralela. But there might be other times when they intersect. Mas pode ter outras vezes que elas podem cruzar. There might be other times when we have to say, you know what, I've got to choose the kingdom of God first. E existem umas maneiras, algumas vezes nós vamos ter que falar assim, eu vou optar pelo reino de Deus antes. Because that's where our greatest loyalty should lie. Porque é lá onde a nossa grande fidelidade deveria estar. Okay, let's pray. Vamos orar. And God, we thank you for the kingdom that you're establishing in our lives and in the earth. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo reino que está estabelecendo na nossa vida e conosco, Senhor Deus. And God, we pray that your kingdom would be established in our lives Nós queremos que o teu reino seja implantado nas nossas vidas and that your will would be done in us on earth as it is in heaven. e que sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. So God, just hide these things in our hearts. Seu Deus, então guarda essas coisas no nosso coração. Reveal your truth to us in Jesus' name. Revela a sua verdade para nós, em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.